Gente, foi linda a passeata ontem. Linda a passeata pela Palestina. Me lembrei dos meus 14 anos. Eu sou militante da causa palestina desde os 14 anos. Manifestação. Agora sim, tá valendo. Agora está valendo, gente. Vocês estão vendo? Isso. E aí? Vamos ver. Se alguém tiver com problema, pede para atualizar a página. Vamos ver que o pessoal eles vão respondendo. Pede para atualizar a página. Conseguiram. Randulilé. Muito bem, meninas. As pessoas já começam lá. Começam a fazer o randulilé porque está funcionando. Então, vamos lá, né, gente? Bom, só para considerar boa tarde a todos, a todas. Só para considerar, só para considerar a nossa aula da semana passada, as meninas aqui vão começar respondendo as questões que eu fiz no final da aula. Depois eu vou aguardar os comentários das pessoas que estão assistindo online. E o pessoal que está acompanhando pelo WhatsApp pode gravar um áudio que a gente põe aqui para todo mundo ouvir, tá? Então, o pessoal que está aí no WhatsApp pode mandar para o meu WhatsApp e eu ponho aqui ao vivo, pelo menos para as pessoas ouvirem os diálogos. Bom, quem vai começar aí? Camila? Microfone. As perguntas, né, baby? Tá funcionando? Tá. Franci, assim, em casa, eu fiquei pensando de forma mais geral, assim, eu não respondi, na verdade... Qual que eram as questões? Vamos voltar. Sim, o que eu tinha aqui era como construir o diálogo interreligioso, considerando a ciência e a filosofia, como viabilizar a ética islâmica na atualidade, como entrelaçar os conceitos, usar as ciências islâmicas em sociedades de nascidos e também pensando os convertidos, revertidos, questões de direitos humanos, enfim, estava tudo... no mesmo balaio aqui, né? Eu não respondi, assim, não respondi. Eu fiquei mais pensando... Eu fiquei lembrando daquele outro livro, que eu não li inteiro, só dei uma olhada, do Ramadã, aquele que ele fala dos muçulmanos no Ocidente, né? E aí e assim, para mim, né, assim, pensando nessa conclusão de hoje do curso, fica muito assim claro como isso tem que andar junto, né? A reflexão sobre os ensinamentos, retomar as fontes e colocar isso em prática, né? Então, eu fiquei pensando mais assim, eu até peguei esse outro livro dele para dar uma relembrada em algumas coisas que eu tinha lido. Eu até anotei algumas coisas que ele fala como chaves, né? Que eu acho que ajudam a gente a pensar nessa prática, né? Então, que é bater bastante na tecla da educação, né? Do engajamento social, da participação política, resistência econômica, né, que ele fala o diálogo interreligioso, que você formulou uma questão mais específica, e a questão cultural. Então, eu achei até muito legal, especificamente sobre o diálogo interreligioso, aí não pensando por mim, algo que ele próprio fala lá nesse outro livro, estou procurando aqui, que eu achei muito bonito, que para o diálogo interreligioso é fundamental reconhecer a legitimidade das questões do outro, né? Não ficar só na verdade teológica, né, de um e de outro. Então, reconhecer que aquela questão do outro também é legítima, né? Ouvir o que a pessoa tem para falar e não o que a gente entende daquilo, né? O direito de perguntar qualquer coisa, né, que se tenha dúvida, e a prática da autocrítica. Então, essa questão do diálogo interreligioso, assim, na verdade, não é uma reflexão minha, né? Eu peguei do livro dele. Mas eu acho que a gente poderia pensar mais por aí, né? Que para construir esse diálogo, a gente deveria colocar em prática tudo isso, né? Acho que na prática seria mais esse o caminho, né? Perfeito. Pelo menos foi o que eu consegui, assim, absorver do que ele diz e que acho que, de fato, não vejo muito outro caminho sem ser esse, né? Principalmente essa questão de reconhecer a legitimidade do que o outro está colocando, né? Dentro do referencial dele, né? Para além do que eu acho que é certo ou não, né? Enfim. Então, especificamente sobre essa questão interreligiosa, do debate, assim, eu pensei um pouco por aí. Vamos ficar na questão interreligiosa, então. Perfeito, Camila. Aí a gente vai voltando para as outras questões. Acho que a questão interreligiosa, acho que hoje, se a gente for pensar
no Brasil e no entrelaçar das comunidades muçulmanas é uma das questões mais importantes. Na minha aula no Rio Branco, na semana passada, uma das aulas era Islã no Brasil. E uma das coisas que eu pontuei, por exemplo, e que eu acho que as pessoas que estudam o Islã, as pessoas que noticiam sobre o Islã, aí pensando nos jornalistas, as pessoas de modo comum, assim, elas acabam negligenciando, é o fato assim, teve o 11 de setembro, tá? Teve o 11 de setembro, quem é o culpado? O culpado é um inimigo islâmico, um Islã radical, um Islã não sei o quê, Só que não houve nenhuma matéria, nenhuma expressão, nenhum comentário. E aí, nesse momento, surge um monte de intelectuais, um monte de pessoas que estudam o Islã, que são especialistas em RI, que são não sei o quê, que são os especialistas, né, aqueles que têm voz, né, como fala, na TV, e começam a falar da religião. Mas nenhuma dessas pessoas estiveram na comunidade muçulmana naquele período e viram vários sermões de sexta-feira onde as pessoas choravam. Por quê? Não só pelos assassinatos, que aquilo foi um assassinato, aquilo foi uma tragédia, aquilo foi uma violência, mas o fato de que, embora o Islã, nesse momento, tenha sido condenado, né, Osama Bin Laden, todas aquelas pessoas envolvidas, quem também estava sofrendo eram os muçulmanos, e ninguém olhava para os muçulmanos como pessoas que estavam também sofrendo com aquilo tudo que aconteceu nos Estados Unidos. Então, quando a gente pensa nessa questão esqueci a palavra agora, dessa aproximação entre as religiões, a gente vai dar ouvido sempre àquela pessoa que não dá ouvido ao morto, que o morto não fala, mas aquele que foi atingido, mas nunca para o outro lado que está sendo condenado. Porque você pega um modelo e acusa todo mundo. Quer dizer, todo mundo foi culpabilizado com a situação que tinha nos Estados Unidos. Então, essa dificuldade que a gente tem, não só de ouvir o outro, mas de também ser, como eu posso dizer, compreensivo com o sofrimento do outro, que é uma das coisas que eu falei assim, ninguém sabe nessa sala, eu dizia no Rio Branco, quantos muçulmanos choraram na sexta-feira. E choraram copiosamente. E choraram também, porque foi uma outra realidade que eu acompanhei, quando houve a invasão, né, porque eu não falo ocupação, mas a invasão em Jenin, né, numa região islâmica, que crianças foram assassinadas, mulheres, homens. Quer dizer, e o quanto aquelas pessoas estavam sofrendo por tudo aquilo, depois da invasão do Iraque, outra coisa que deixou as pessoas muito sensibilizadas, as pessoas que eu digo, os muçulmanos. Porque até então, os muçulmanos, quando eles são noticiados ou eram noticiados, eram sempre para questões negativas. Né? Eu estava vendo uma matéria hoje cedo falando os descendentes dos palestinos fizeram a manifestação pró-Palestina ontem. Gente, não eram os descendentes dos palestinos, eram também os descendentes dos palestinos. Na verdade, eu acho que todo ser humano que observa a injustiça tinha que estar lá naquela manifestação, independente da sua religião, independente da sua tradição, da sua cultura, do seu estado de origem, quer dizer, todo mundo teria que estar envolvido. Então, essa questão que o professor Ramadã traz, de que a opinião do outro é legítima, sim, é legítima. Ela é legítima, mas também a gente precisa saber em que lugar, em que contexto a gente coloca a nossa opinião. Né? Então, se ontem a luta era pró-Palestina, não caberia uma luta pró-Síria, não caberia uma luta pró-Egito, não caberia uma luta pró-Brasil. Ali a questão era uma questão específica sobre a Palestina. Então, acho que, nesse processo todo, eu acho que ele traz pensamentos interessantes para que a gente possa refletir sobre a ética islâmica. Né? Que agora eu quero ouvir mais vocês aí. Quem vai falar? Continuar. Vocês três vão falar, não adianta vocês ficarem fugindo. Então, essa coisa de quem vai jogar para quê, quem vai jogar depois, a Camila volta, não vai ter escapatória aqui. Bom. Senão não tem ponto, não tem. Sabe o certificado? Sabe o certificado aquele? Então, certificado é exatamente esse, que vai vir após. Né? Então, quando eu penso na questão do diálogo,
eu não consigo compreender o diálogo como uma situação harmoniosa. Para mim, diálogo é sempre repleto de tensões. E mesmo que seja para a construção de algo bom, né? No sentido da tolerância, do convívio, das diferenças e tudo mais. Então, eu não consigo pensar o diálogo sem pensar uma coisa que você comentou em sala, que é o lugar de fala e o lugar de escuta. Então, se você tem que considerar a ciência, a filosofia, as questões religiosas, sempre haverá um lugar de fala, um lugar de escuta, e essas interpretações, elas seguem um jogo de forças, né, tanto para o domínio de um sobre o outro, quanto na ideia de se chegar a um objetivo em comum. Eu acredito que possa haver um objetivo em comum quando você põe pessoas diferentes em vários aspectos para conversar, né? Mas isso é sempre muito tenso. Então, o que eu consigo pensar é nesse lugar de fala e lugar de escuta, tá? E que isso é árduo, é feito de batalhas. Então, não existe uma resposta pronta e acabada. É um processo. Né? E eu gosto da tua palavra, que você usou bem, que é a tensão. Todo o diálogo ele é tenso, porque a gente está lidando com verdades que são verdadeiros construtos, né, do pensamento de cada um. E aí, como é que a gente demove isso? Como é que a gente demove essas verdades e transforma essas verdades num ponto de intersecção, né, de conexão, de abordagem, de aproximação, de um eixo que possibilite um diálogo? Porque, dependendo do âmbito, né, se você está numa posição da filosofia, se você está numa posição da ciência ou uma posição mais espiritualista, e aí você tem uma diversidade. Em todas elas, você tem subcategorias, tal. Todas elas estão em defesa da construção de uma verdade. Né? Então, e esse é o grande desafio. Porque você não vai... não é a lógica do consenso que vai permear. Né? Sim. Então, eu acho que é uma construção árdua, permanente e tensa e difícil, com poucos consensos. Né? Eu acho também que não dá para se ter um debate interreligioso baseado em preconceito. Eu acho que aquele que fala e aquele que escuta deve ter minimamente o conhecimento da religião do que escuta. Porque se você for começar a falar, ter um debate baseado em preconceito, e é isso que a gente tem visto quando o assunto é Islã. As pessoas constroem um discurso não baseado no que é a religião, mas baseado no que ouviram e construído em preconceitos. Então, assim, teria que, se for para ter, né, como construir esse debate, acho que antes de vir o debate, teria que vir o estudo e a consciência do que é o Islã. Porque a gente percebe que em tudo que envolve Islã tem muito preconceito. As pessoas ainda não realizaram o que é essa religião. Parece-me que tudo que gira em torno da religião é abrangido por polêmica, por preconceito, por questões um tanto mais duvidosas e tudo mais. Então, assim, acho que a sociedade e os próprios religiosos de outras religiões não chegaram ainda no consenso, não chegaram ainda, não conhecem ainda a religião, o islamismo verdadeiramente. Eu acho que para se ter esse debate, as pessoas têm que se conscientizar do que é o Islã. Mais alguma coisa? A semana passada eu encontrei uma professora de flamenco em Brasília, que a gente sempre se comunicava via Facebook e a gente nunca tinha possibilidade de conversar. E aí a gente marcou um café, nos conhecemos, foi ótimo encontrá-la. E ela estava contando que
Ela dança há 25 anos, flamenco, é professora de flamenco, né? Também é doutora em sociologia, fez um trabalho super interessante sobre comida árabe, né? E ela disse que, da última vez que ela tem ido a Granada, ela ouve muito assim, conversando com uma amiga dela lá, eu estou assim, tipo, vendendo a história conforme o peixe, conforme eu comprei, né? Mas assim, é lógico que a informação é muito mais detalhada. Mas que ela conversando com essa pessoa da Espanha, a pessoa diz assim que cada vez mais o flamenco, todas as marcas mouras, né, a marca Mouro, né, de origem Mouro, eles querem apagar de qualquer jeito. As referências islâmicas, elas querem apagar. Aí ela deu o exemplo, por exemplo, se você, de repente, você vai construir um prédio e aí você descobre alguma coisa arqueológica ali que tem a ver, sei lá, com os gregos, sei lá, chutando, né? Nossa, para a Espanha toda, a cidade toda, vem lá o órgão do patrimônio, cerca, até realmente constatar o que é aquilo. Se é alguma coisa de origem árabe, eles passam por cima. Então, assim, eu fiquei chocada com essa informação, assim, com esse tipo de discurso, porque chocada e achando assim, é o mundo que nós vivemos, né? Tudo que é árabe, por isso que essa construção do homem árabe, bárbaro, violento, violentador, quer dizer, cada vez mais ele é construído, né? E as pessoas acabam tendo dificuldade de entender a religião, porque a religião ela está atrelada a vários conceitos, né, que foram sendo construídos mesmo. Por exemplo, um que eu achei ótimo, que o José Arbex, que é jornalista, disse na semana passada, no curso lá do Rio Branco, era que, a respeito da Malala. Eu adorei essa parte, porque eu faço críticas à Malala, mas faço sozinha. E quando faço, as pessoas, nossa, mas que absurdo, porque você está privilegiando essas pessoas que violentaram a Malala. Não, porque eu sei que existe uma outra história que não é contada. E eu achei ótimo que o Zé Arbex, ele contou essa outra história. Por exemplo, na mesma região que a Malala foi atacada pelo Talibã, 80 crianças, sendo a maioria mulheres, foram assassinadas pelos Estados Unidos. Na mesma situação, na mesma região. 80, eu não estou falando de uma menina, estou falando de 80 meninas que são violentadas. Quer dizer, ele estava lá com os dados, porque ele é jornalista, ele investiga, está lá com o material. Só que isso não tem uma divulgação no Ocidente. O quanto as matérias de Islã não são divulgadas no Ocidente. E quando são divulgadas, eles, por exemplo, ele estava contando, estou aqui contando um pouco das aulas, até porque eu acho que elas são boas para a gente pensar enquanto exemplos, né? Ele contando, quando um soldado americano ia fazer a ocupação do Iraque, então mostrava ele, o soldado, a sua noivinha, que vão no shopping, que vão à igreja, faz toda uma reconstrução da história daquele personagem. Quando você vai olhar para o iraquiano, aí você coloca os camelos, jovens armados, né? É isso que mostra do árabe muçulmano. Né? Então, como a mídia vai representar um e como a mídia vai fazer a representação do outro. A mesma coisa com o diálogo. Como é que a gente pode dialogar? Como é que o mundo pode esperar o diálogo entre muçulmanos? Vamos pensar aqui, grupos árabes e os ditos ocidentais, como se não houvesse muçulmanos ocidentais, quer dizer, já é um grande equívoco. Mas como é possível um diálogo onde o outro é o tempo todo oprimido, ele é o tempo todo estereotipado, o tempo todo ridicularizado e manipulado? Então, quando eu falo da Malala, assim, é lógico que ela foi atacada, é lógico que eu me sinto pelo ataque dela, mas eu sei também quanto a imagem dela foi sendo utilizada para determinados usos, né, para determinadas politicagens, né, porque assim, ela é financiada por quem? Quem a mantém? E as outras meninas que foram assassinadas e ninguém sabe nada? E as outras meninas que desapareceram do mapa e ninguém ficou sabendo? Onde estão elas? Quem noticiou? Quem falou? Quem escreveu sobre? Então, eu acho que a gente precisa também desse espectro um pouco maior para falar de comunidades muçulmanas. Então, quando a gente fala, por exemplo, dos malês, os malês eram africanos que foram escravizados. Ok. Ninguém sabe a história deles, ninguém sabe o sofrimento deles, ninguém sabe o que eles fizeram, ninguém sabe.
toda a articulação que eles tentaram na rebelião, porque no Islã é proibido a escravidão, quer dizer, o entendimento de liberdade é sagrado no Islã, quer dizer, você tem o próprio livre-arbítrio, né? Os sujeitos já são livres, né? De acordo com a teologia islâmica, e aí você pega aquelas pessoas, escraviza, violenta e tudo mais. Então, eu acho que quando a gente vai pensar essa ética, esse diálogo interreligioso, essa maneira de estar no mundo, nós não conseguimos olhar o muçulmano como pessoas, eu não digo nem modernas, porque eu não gosto da palavra moderna. Eu acho que a moderna ela dá muito mais se algum historiador estiver assistindo, pode até completar, mas o moderno ele está falando de uma época mais do que se eu falar o Islã da contemporaneidade, porque o Islã é o muçulmano nos dias de hoje. Quer dizer, os muçulmanos nos dias de hoje podem fazer todas as outras coisas que as pessoas dizem que não pode. Quer dizer, elas vão ao cinema, elas vão ao teatro, elas vestem roupa da moda, elas viajam, elas falam outras línguas, elas estão no meio de uma sociedade plural, diversa. Quer dizer, o Islã no Ocidente ele não consegue, nem deveria, nem poderia viver dentro de um grupinho fechado, cercado da sua própria ideologia, da sua própria religião. Então, quando o professor Ramadan fala do Islã na Europa, a crítica dele é justamente essa formação desses feudos. Porque quando você forma um feudo, você não promove o quê? Um diálogo. Né? Então, se o muçulmano... E aí eu acredito muito nisso, por isso o Islã reformer, né? Por isso o Islã reformista, no caso. Assim. Não dá para falar de um Islã que está dentro da sua casa e que não chega na casa do outro. E não é que vai chegar na casa do outro para impor, mas para que o outro conheça. Né? Para que o outro possa dialogar com você. Nossa, nós temos semelhanças, mas nós temos diferenças. Nós pensamos assim, mas vocês pensam assado. Vocês vestem assim, mas nós vestimos assim. Nós comemoramos Natal, vocês não comemoram Natal. Então, quando você consegue fazer essa aproximação, mesmo que tensa, né, como a Ana trouxe, a gente está colocando essas pessoas para dialogar. Né? A gente está dizendo, não faz sentido eu pensar as ciências islâmicas apenas em duas categorias do ilícito, do haram e do halal. Quer dizer, eu preciso avançar, os muçulmanos precisam avançar no debate entre o que é certo e o que é errado dentro da religião e como construir esse diálogo numa sociedade pós-moderna, numa sociedade contemporânea, numa sociedade atual, né, para pensar as questões da atualidade. Né? Quais foram as outras questões? Quais são os desafios quando pensamos em comunidades islâmicas? Essa é uma pergunta para a vida inteira, né? Quais são os desafios quando pensamos para a comunidade islâmica? Vamos lá, a comunidade muçulmana que está aí assistindo, as meninas do Mariam, pode começar a responder que eu quero ouvir. Vocês podem gravar o áudio para mim, que eu vou colocar aqui para todo mundo, e o pessoal que também no Facebook. Mas quais seriam para vocês, que são pesquisadoras hoje, esses desafios? Como é que vocês olham? Eu posso falar. Eu acho que um dos desafios discutidos aqui foi a questão de realmente entender a religião, o conhecimento, e não só ficar repetindo as coisas como verdadeiros papagaios. A mulher não pode fazer isso, a mulher não pode, mas entender também o contexto do momento, naquele contexto que aquele mandamento foi revelado e tudo mais, e não ficar só usando aquilo em seu favor, né? Então, assim, eu acho que de tudo do que a gente viu, eu acho que esse é um ponto. Outro ponto também é a separação da cultura e da religião, porque o islamismo está presente em vários países. Então, a gente não pode abranger a questão de falar isso é relativo, é coisa de muçulmano. Não, isso é pertencente à cultura de um país, e não pertencente à religião. É separar o que pertence à religião e o que pertence à cultura do país, da pessoa que pratica a religião. Então, mas aí eu vou fazer uma provocação, Cris. Ai, medo. Que é a provocação clássica que eu faço com o professor Tarek Ramadan, né? O antropólogo não separa cultura e religião.
Mas quando você vem e me fala assim a questão da mutilação genital e vem e me fala que é coisa de muçulmano, que é uma tradição islâmica, isso não é uma tradição islâmica. Isso é um hadith fraco. Então, mas são todos os muçulmanos? Mas isso é um hadith fraco. Então, quando você vai... O que eu estou tentando provocar para as pessoas é quando a gente for falar de Islã, eu vou te perguntar, de que Islã você está falando? Você está falando do Islã que é vivenciado no Paquistão, na Índia, no Mali, na França, nos Estados Unidos. Aí, aqueles muçulmanos mais ortodoxos vão me dizer, mas, professora, Islã é Islã em qualquer lugar. Tá, mas aí quando entra na cultura, quando impregna na cultura, quando ele acaba... Você vai ter códigos, é lógico. Eu, por exemplo, que conheço a Turquia, o Marrocos, o Irã... E outras casas de muçulmanos mundo afora, eu sei que existe um padrão de comportamento. Eu sei, por exemplo, a maneira como eu fui tratada no Irã foi muito similar com a maneira que eu fui tratada igual na Turquia, por exemplo. Entendeu? Porque há um código islâmico de tratamento dos seus hóspedes, dos seus visitantes. Mas, quando eu olho para as problemáticas femininas no Irã e as problemáticas femininas na Turquia, são problemáticas diferentes. E aí o contexto fala. Mas eu estou falando de Islã. Mas é um Islã que está misturado com a cultura. E quando ele está misturado com a cultura, eu não separo. Porque eu preciso entender, eu, por exemplo, que sou bastante prescritiva, eu gosto de saber a regra. Qual que é a regra? A regra é esta. Tá. Mas aí eu fico olhando, mas o fulano não está fazendo essa regra. Mas aqui fez diferente. Aqui... Aí eu tenho que saber qual é a escola de jurisprudência do Irã, qual é a escola de jurisprudência da Turquia. Eu tenho que saber quais são os fenômenos culturais que mudaram, por exemplo, uma que é uma república islâmica, né, que é comandada pela Sharia, a outra que acho que é um país democrático, uma república, mas assim tem um outro caráter, mas a religião está presente, mas também tem uma coisa dessa contemporaneidade, dessa atualidade, desse país que quer ser moderno, de outra maneira, mas você também tem uma retomada do uso do lenço na Turquia. Então, assim, como é que eu leio a religião à luz dessas culturas? Quer dizer, porque elas estão impregnadas. O ser turco passa por ser muçulmano e passa por ser turco. Daí cai na discussão que o Ramadã fazia, que perguntaram naquela entrevista que eu te falei, você é muçulmano ou você é suíço? E daí ele responde, eu sou... daí ele responde de acordo com alguns pontos de vista. Eu sou suíço, sou europeu, sou egípcio e também sou muçulmano, dependendo do contexto que você olha. Entende? E é interessante porque essa semana passada eu estava conversando com um egípcio em Brasília e ele dizia, professor Ramadã é egípcio. Não, o professor Ramadã é suíço. Ele nasceu na Suíça, foi educado na Suíça, mas ele tem uma ascendência egípcia. E aí a tua ascendência, é lógico que aflora em determinados momentos. Por isso que é extremamente perigoso, quando a gente está falando de religião, a gente separar a religião da cultura. Porque ela vai te cobrar o tempo todo. Ela vai te retomar essa questão o tempo todo. O fato de ser palestino, para mim, é muito desconfortante você ser palestino e não ter estado ontem na passeata. Como assim ser palestino e você não estava ontem junto com o pessoal? Porque, assim, mesmo... E quando eu falo você é palestino, não é que você nasceu na Palestina, é porque você tem uma ancestralidade palestina. Então, acho que você deveria ter um compromisso com essa luta, do meu ponto de vista. Da mesma forma que eu, sendo maranhense, e ter só nascido praticamente no Maranhão, porque eu vivi muito pouco no Maranhão, eu tenho, obviamente, uma ancestralidade nordestina que, quando mexe com o Nordeste, mexe comigo também. Mas você é mais paulistano. Sim, ok, você pode chamar eu do jeito que eu quiser. Eu continuo sendo uma maranhense que mora há mais de 40 anos em São Paulo. Então, isso tudo, eu acho que são identidades que justapostas que vão contribuindo para a construção desse outro, desse self, né? Quem é o professor Ramadã? É um europeu? É um egípcio? Quando querem condená-lo, vão chamá-lo de egípcio. Mas, quando querem elogiá-lo, vão chamá-lo de europeu.
Eu lembro muito, uma vez, eu era professora de uma escola de classe A em São Paulo, e eu passei um documentário chamado Tem que ser baiano? Uma pergunta, né? Era um documentário que entrevistava várias pessoas nordestinas, o Lula, a Luiz Erundina, porque havia naquela época uma lei estadual querendo proibir a vinda dos nordestinos para São Paulo. Isso, acho que é da década de 90, esse documentário. E eu passei para os meus alunos em 2000 e 2001, nessas duas turmas, né, de ensino médio. Aí um aluno, eu lembro bem que ele falava assim, professora, eu concordo, porque tem muito nordestino aqui, não sei o quê. Porque, pensa bem, os nordestinos, eles são a minha empregada doméstica, o motorista, não sei, de ônibus, o lixeiro, não sei o que lá. E eu virei para ele assim, e a professora de sociologia? Aí ele olhou para minha cara. A senhora é nordestina? Sim, sou. Você viu que bacana? Além da empregada doméstica, além do motorista de ônibus, do lixeiro, uma professora de sociologia, né, do seu colégio é nordestina? Né? Ele ficou impactado, porque na cabecinha dele de 16 anos, 17 anos, isso era... Eu não tenho sotaque, eu não tenho a suposta cor que ele acha que os nordestinos têm, e eu não tenho os hábitos culturais. Eu falei assim, querido, uma das coisas que eu mais gosto de comer no café da manhã é cuscuz e tapioca, que eu não chamo de tapioca, porque eu sou uma nordestina da gema. Eu vou falar beiju, não tapioca, né? Eu sou bem indígena nesse ponto. Mas eu vou entender quando você fala tapioca. Mas lá no meu povão mesmo, o povo fala beiju, eles não falam tapioca. Hoje em dia estão mais modernizados, falam, fazer uma tapioca e tal, não sei o quê. Mas isso, eu lembro da cara dele, de susto de ouvir que eu era uma nordestina, como aquelas pessoas que, como o Lula na época, como a Luiz Erundina e outros que falavam no documentário. Então, eu acho que isso também é interessante a gente pensar, como dão essas construções. O fato de ser branco, o fato de ser negro, né? Mas é a mesma impressão que quando você está na Europa. Eu morei um tempo lá e o pessoal, o quê? Você é brasileira? Mas você é branca. Sim, sou branca. Não, você não é brasileira. A ponto de ter que mostrar RG para falar que eu era brasileira. Não, mas é a construção do estereótipo. Sim. Então é complicado. Então o estereótipo vai dizer de que lado que você está. E aí? Estou aqui pensando, Franci, também como isso que está falando, né, das diferentes formas de viver o Islã, né, que o Islã não existem vários Islãs, né, mas que existem diferentes formas de vivê-lo, né, e acho que aí pode até engatar com outra coisa que você tinha colocado para a gente pensar, que é a questão de novo, né, retomando isso que eu tinha falado, que a gente está falando aqui dos muçulmanos que estão vivendo em países onde não são maioria, né, então entre aspas, ocidentais, vamos dizer assim, né? E também a gente pode estender para a questão dos revertidos, né? Que também entra nessa dificuldade, né? Eu fiquei aqui pensando na minha própria pesquisa, como isso aparece quando uma interlocutora me diz aquela questão de ainda associarmos, né, Islã aos árabes, né? Então, todas essas dificuldades que isso traz também para os revertidos, né, que muitas vezes tentam incorporar, como ela diz, esses costumes árabes, né, achando que aquilo é a religião, né, é o Islã correto, então isso também é um desafio. Também fiquei retomando esse livro que eu estava falando do Ramadã, né, esse outro livro, quando ele fala também, e aí tem tudo a ver com o que você estava falando também do feudo, né, quando a própria família, então a família, sei lá, de paquistaneses que estão na Inglaterra, e continuam querendo viver os mesmos costumes, né, que viviam no Paquistão, mas tem os filhos, né, que já nascem ali. Então, assim, como tudo isso é muito complicado, né? Mesmo a gente entendendo cultura e religião, né, cultura e religião como sendo, né, parte de uma mesma coisa, né? Mas como essas tradições, enfim, têm um peso, né? E como deve ser de fato ainda mais difícil nesse sentido para essas pessoas, né? Essa segunda geração, terceira geração, enfim. E aí eu até tinha notado aqui algo que, de novo, né, que o Ramadã fala bastante disso de, então, a única alternativa é retomar mesmo esses princípios, né, entendê-los, né, essas pessoas que estão mais afastadas
não da religião, né, mas da forma como ela era praticada naquele país dos pais, ou enfim para os revertidos que não têm essa, né, essa vivência. Então, acho que muitos desafios entram aí, né, nessa prática do dia a dia mesmo da religião, né, a prática diária, a prática cotidiana, né? No diálogo, né, dessas pessoas. Gente, Rony, tá aí? Tá dando interferência. Quer trocar o microfone? Acho que melhorou. Pronto. Passou. Então, fiquei pensando um pouco disso, assim, que eu acho que é uma questão importante, né? Já. Tá, já afastei. Eu acho que a questão dos revertidos, eu acho que é o mais gritante, né? Porque como construir uma ética islâmica que você abarque uma população que é, por natureza, diferente daqueles que chegaram aqui e trouxeram a religião, né? No Brasil, você acabou apagando a história dos malês, então, assim, a gente vê pouca influência deles, né, porque eles foram praticamente apagados pela história. A gente tem um parágrafo nos livros de história. Aí a gente tem essa presença árabe muito mais forte, então há uma mistura muito grande, uma tentativa de explicar o Islã pelo arabismo, né, coisas que poucas mesquitas conseguiram se desapegar. Por exemplo, a Mesquita do Rio de Janeiro é um dos grandes exemplos, porque 90% da comunidade do Rio de Janeiro é formada por brasileiros e não por árabes. Então, você tem uma minoria ali, acho que conseguiu ser um bom exemplo nesse diálogo, né? Algumas mussalas também estão avançando nesse sentido de você ter uma diversidade muito mais de brasileiros que de árabes, e dissociar a religião, né, desse universo arabista, e galgar uma explicação desse Islã muito mais universal, como está no último sermão do profeta, né? Como é que essas coisas todas são intercaladas e pensadas. Eu acho que a grande dinâmica também, eu sempre pergunto para esses revertidos com quem ele fez a charrada, de quem ele assiste aula, quem são os amigos próximos, com quem se aprende a religião. Então, você vê muito rapidamente meninas que se convertem já estarem de lenço, já estarem de abaia, já estarem vestidos. Não que a abaia não seja uma vestimenta islâmica, é uma vestimenta islâmica, mas ela se a gente pensar nos dias de hoje, ela é muito mais apropriada para um estilo de vida do que para outro, né? Assim, nós não estamos num país onde facilite determinados tipos de vestimento. E a abaia é uma delas que, no cotidiano brasileiro, ele fica muito complexo de ser vestido e trabalhar, dependendo da profissão que você tenha, do tipo de locomoção que você faz e tudo mais. Então, é um arabismo, sim, né? Porque você pode ser muçulmana e ter uma roupa modesta, sem que seja uma baia. E os homens idem, né? Porque aí você vê homens também que saem no cotidiano, né, vestidos como se estivesse na Arábia Saudita, né? E aí, assim, ou no deserto, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa refletir. Quer dizer, a religião, o que ela tem que mudar no ser humano? O que a religião tem que transformar? Assim, são questões lá do Durkheim, né? Quer dizer, a efervescência da religião está onde? A mudança da religião está onde? É a roupa que tem que mudar ou é o indivíduo? E aí a gente retoma um questionamento que o professor Ramadã faz, é que os muçulmanos precisam fazer essa modificação interna. É a modificação interna do sentimento, do coração, é a jihad do coração que tem que ser feita antes de você tentar explicar ou buscar explicar qualquer outra coisa, né? Então, tentar compreender o que é esse Islã e como esse Islã vai ser impregnado e como que as questões de jurisprudência, as questões de éticas vão estar sendo repassadas, é o que é fundamental. Então, eu vou estudar refugiado sírio. Tá, mas qual região da Síria? Qual tradição? É homem ou mulher? Era casado? Qual é a sua formação? Se você não tiver tudo isso na sua ficha, você vai sempre falar de forma genérica, né? E os pesquisadores que estão no plano teórico apenas, o que eu digo plano teórico?
não são pesquisadores de campo, tem que tomar um cuidado redobrado. Quer dizer, na verdade, os dois lados dos pesquisadores. Tem gente que acha que só fazendo campo, sem fazer toda uma leitura, um background, daquilo que foi produzido sobre, e aquele que nunca vai a campo, que nem eu estava falando, assim, um pesquisador de Islã, e aí eu falo Islã e não islamismo, porque islamismo, para a gente retomar aqui, islamismo a gente só usa, e aí é a questão acadêmica, quando a gente está se referindo a questões políticas, a temas políticos. Agora, o Islã, com M, é que a gente está falando da religião em si. Então, não dá para falar da religião apenas dentro dessa categoria de opressão, dessa categoria de que se é muçulmano é igual para todos os contextos. Não é igual para todos os contextos. Não basta considerar os pilares da fé, os pilares da prática, porque no gerir, né, no andar dessa carruagem, algumas pessoas vão relativizar, e aí nós, como pesquisadores, a gente não pode olhar para o outro, tá vendo? Não faz assim orações diárias. Tá vendo? Não paga o zakat. Tá vendo? Aquela pessoa não faz o jejum do mês do Ramadã, entendeu? Mas a gente tem que olhar, enquanto pesquisadores, é muçulmana que se diz muçulmano. Né? Por que a pessoa se diz muçulmana? Talvez porque tenha nascido em família muçulmana, talvez. Por exemplo, agora eu estou vendo, eu acho muito curioso, né? Época de Natal, você vê muçulmano praticante fazer árvore de Natal. Eu acho muito curioso. Eu acho muito curioso. E colocar Feliz Natal na foto. Eu não estou, olha, não estou nem julgando, dizendo que é haram, que é nada. Mas eu acho curioso. Eu levo um choque para dizer assim, porque assim, eu já tive fora perto do Natal e assim de praxe é não fazer nada disso. Mas o que é? Esse Islã aqui no Brasil está tão impregnado, e eu não estou falando só de brasileiros, não, estou falando de árabes, tá? De gente que nasceu na religião. Mas, e aí a pessoa, olha, professor, outro dia eu perguntei para uma pessoa, não, professor, mas a gente não está comemorando, não, é porque eu gosto muito. Porque eu perguntei porque eu achei extremamente curioso, né? Assim, a pessoa me manda uma mensagem que é uma mensagem natalina. E eu dei risada, e eu perguntei, você se converteu ao catolicismo? Não, é que eu acho bonito. Tá. Levei um susto, né? Porque de uma família tradicional, né, distribuindo mensagens de Natal, eu achei estranho. Então, como é que você lida com isso? Será que é um diálogo? Será que é um sincretismo? Será que é uma maneira de estar próximo de outras pessoas? É o quê, Ana? Pensando nessa questão da proximidade, né, do sentir-se incluído. Acha bonito, mas porque não pela questão religião, essa é uma prática de tal religião, mas talvez pelo valor no bojo, sabe, atribuído. Então, os sentidos que isso atribui em termos de mensagens de amor, de paz, de alegria. Só que você não precisa esperar o Natal para fazer isso, né? Mas tem a ver com a questão aí, novamente, acho que da cultura, né? Porque no Brasil isso é muito presente, né? Então, o sentir-se próximo do outro... e foi isso que eu pensei, enquanto ponte mesmo, né? Construção de uma ponte. Então, mas aí o que é interessante é o seguinte, em países islâmicos, deixa eu pensar aqui, por exemplo, eu já estive na Turquia 2 vezes no período do Ramadã, tive essa felicidade. É muito lindo, porque as ruas são decoradas. Assim, elas, como se, assim, assim, você pode dizer, tipo, tem luzes, como o próprio Natal. Então, é um mês de celebração, de alegria. Quem já acompanhou o jejum dos muçulmanos, sabe que durante esses 30 dias, as pessoas... então, elas estão se sacrificando, então, elas estão lendo mais o Corão, então, elas estão fazendo suspensão... Então, tudo isso. Mas o mais interessante é o quanto o final do dia é bom. E é bom, no caso, né, e assim, eu espero voltar 1000 anos para a Turquia, aquelas quebras de jejum na praça, aquele povo todo junto, entendeu? Mas são 30 dias. 30. Agora, a gente tem aqui no Natal, por exemplo, né? Um dia, né, que é a véspera e o almoço de Natal, e que, para chegar nesse um dia, a pessoa passou horas dentro de um shopping center
acabando todo o seu dinheiro, o seu 13º, para comprar meia dúzia de presentes que vão ser trocados até o ano novo. E vira aquela competição, aquela loucura, né? Que é diferente do Islã, porque assim, o Eid al-Fitr, né, que é a festa do jejum, ele é comemorado no final do ciclo, mas assim, durante o mês todo as pessoas vão se preparando para isso, né? E que, na verdade, esse dia não é o mais importante. O mais importante, obviamente, é conseguir chegar nesse dia, porque você diz, nossa, cumpri o jejum dos 29 a 30 dias. Mas é todo esse processo que vai sendo construído. Tanto é que, no final, eu adoro ver os depoimentos que eu pergunto, e aí, como foi o jejum? Nossa, esse mês, esse jejum foi melhor que o outro, esse jejum foi não sei o quê. Ou até as frustrações, olha, não consegui fazer tudo o que eu gostaria de fazer, porque aconteceu isso, ou porque ficou doente, não pôde fazer, ou porque se fica menstruada nesse período, e aí você tem que pagar todos os outros 5, 6 dias depois, enfim. Ou ficou doente, ou teve filho, porque aí não precisa fazer jejum. Então, assim, tem as suas brechas, mas ele é interessante porque ele é intenso do começo ao fim. Tem pessoas que fazem calendário, né? Gosto daquele calendário assim, falta 3 meses para o Ramadã, 2 meses para o Ramadã, 1 mês para o Ramadã, 1 dia para o Ramadã. Então, as pessoas são piradas, né? Aí, assim tipo, falta 1 dia para a pessoa passar o dia inteiro sem comer e beber. É muito doido, né? Só o muçulmano que é meio pirado da cabeça. Mas eu acho interessante a gente pensar essas diferenças. E como essas diferenças, elas também são intensas quando se trata de um brasileiro fazendo jejum. E o quanto é solitário ser brasileiro fazendo jejum nessa hora. Porque, assim... Você não tem um coletivo, né? Sim, você não tem um coletivo que te apoia. E aí, assim, alguns relatos que eu tenho é assim... São pessoas que trabalham numa firma e tem gente que vai comer na frente dessas pessoas que estão de jejum, para ver se ela não diz, me dá um pedacinho ou me dá um gole de água. Entendeu? Então, você imagina, quer dizer, que prazer tem aquele ser humano de comer na frente de um jejuante, né? É lógico que, passando o primeiro jejum, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, você já está... Você pode comer assim, um prato imenso e na frente do outro, que ele não vai fazer a menor diferença. Porque o propósito, ele se intensifica. Então, isso também acaba modificando as pessoas. É que nem quando as pessoas perguntam para uma mulher de lenço, nossa, mas você não está com calor? Gente, claro, está com calor, como todo mundo está com calor. Não está com mais calor ou menos calor. Porque, assim, se você tira a blusa de manga comprida, né, que nem a Cris aqui, que está todas vaporidas, né, ela deve estar com tanto calor quanto eu. Então, assim, o calor, ele não... é lógico, se eu estivesse com um casaco, eu estaria assim, derretendo. Mas uma manga comprida, ou não, o calor, ele vai ser o mesmo, muitas vezes. Assim, não vai diferenciar. A única coisa é que ela vai pegar um bronze um pouquinho mais, ela vai ter que passar um protetor solar muito mais rigoroso e ainda tem uma proteçãozinha no braço, né? Vou ter que caprichar no rosto. Mas eu acho que isso são coisas que a gente tem que observar um pouco nessas culturas, né? De quanto isso vão se impregnando, né? Para a gente pensar essas éticas todas, né? O que mais? Pessoal, o pessoal de casa não quer nem saber, né? Anaíde, Cláudia, né? De fazer o comentário, de responder as questões da última aula. Pessoal, Carlos. Ninguém quer fazer... vou pegar o pessoal assim, olha, a Márcia, Carlos Eduardo. Vou chamar os alunos um por um, porque aí, quem sabe, o pessoal acorda, né? Que tem as perguntas do final da aula da semana passada. O Pedro Paulo, a Patrícia, né? As pessoas que estão aí assistindo a aula de hoje, Rebeca, Tana, Tatiane, Emile, né? O que mais que a gente pode falar desses processos, né, de transformação, né? O que mais, minha gente? Tinha mais alguma questão? Ou era só essas? Estava tentando ver aqui se tinha mais. Tem mais questões? A Cláudia escreveu aqui, deixa eu ver o que é.
Cláudia escreveu: o grande desafio das comunidades islâmicas no Brasil seria voltar aos ensinamentos do Islã tradicional, que nos ensina a conviver e respeitar as diferenças, sem prejuízo da nossa crença. Se preocupar principalmente com os novos revertidos, que precisam de muito apoio para conhecer a essência da religião, e se fortalecer para que não se tornem intolerantes dentro da família e da sociedade de uma forma geral. Os líderes deveriam conhecer as outras escolas de jurisprudência para compreender que as diferenças que existem entre que as diferenças que existem entre elas é mais uma das misericórdias de Allah subhanahu wa ta'ala. Esta aqui foi a resposta da Cláudia, lá do Rio de Janeiro. A Naide escreveu assim: estou ouvindo, Sheikha, mas ao mesmo tempo me arrumando porque tenho médico aos 16 anos. Não vem com essa piadinha também não, tá, Naide? Você trata de gravar aí uma resposta convincente, que todo mundo quer te ouvir. Esse papo que tem médico, que vai sair correndo, não vai colar. Mas eu gostei muito da resposta da Cláudia, porque eu acho que assim, as pessoas, elas têm as suas... O Islã, ele é complicado nesse sentido, né? Que as escolas de jurisprudência, elas são ciências, né? A gente viu aqui, a gente vai retomar um pouquinho, né? Então, elas viram, de fato, uma disputa, né, entre si e formas de pensamento, porque são formas de ver o mesmo problema. Agora, o que as pessoas esquecem é que o Islã, ele ensina a shura, quer dizer, a consulta, o conselho, a orientação, quer dizer, a importância que é ter os muçulmanos reunidos para refletir sobre determinadas situações, né? Então, isso eu acho que a gente tem que sempre observar e sempre estar olhando para que a gente possa entender, bom, mas por que é colocado desta maneira? Que situação que isso é proposto? Então, o modo de interpretar, ele tem que ser um modo sempre pautado dentro daquele contexto que está sendo observado. Não dá para... eu achei interessante o doutor Ali Mazloum, que é juiz federal, muçulmano, ele falou assim: não adianta você querer julgar uma realidade aqui no Brasil com elementos islâmicos, porque nós vivemos um outro processo jurídico, né? Agora, quando se trata de família muçulmana, obviamente, você vai ter que ter um bom senso de você, por exemplo, a poligamia, ela não é autorizada no Brasil, tá? Mas se há o interesse de uma família se tornar poligâmica, como é que você faz isso? É essa questão que tem que estar em jogo, né? Então, como é que você olha para determinadas questões fora de países não islâmicos? Como é que você resolve essa problemática, por exemplo, né? A mesma coisa de você não ter carne halal em Ribeirão Preto, ou você não ter um cemitério islâmico. Como é que você enterra uma pessoa aqui de forma islâmica, sem que isso não vá contra os princípios religiosos daquela pessoa? Ou pior, ou melhor, né? Como é que você garante o enterro de uma pessoa muçulmana, sendo que ela não é de uma família muçulmana? Né? Quem é que vai dar essa garantia? Quem é que vai estabelecer essa garantia? Né? E outras tantas questões que eu acho que são importantes a gente estar sempre levantando, né? Eu estou precisando... Rony, está aí o controle do slide aí? Para mudar o PowerPoint? Deixa eu ver aqui. Está aí com você aquele controle? Acho que está na gaveta, né? Tá aqui. Deixa eu ver se as bonitas se manifestaram. A Ana Reide largou a preguiça dela do médico. O grande desafio é também uma utopia, que é se aprender e se viver o Islã como foi revelado, desvinculando das culturas. Isso eu acho uma coisa impossível, né? Não tem como você vivenciar uma religião fora da cultura. Não tem. O que você tem que estabelecer são bases de diálogo entre a religião e a própria cultura, porque, fora disso, eu acho que é completamente impraticável. É impossível, né? Você viver sem isso, né? Deixa eu ver, tinha um comentário aqui que eu não consigo acessar. Deixa eu ver.
Ah, o Carlos colocou. Eu fiz, professora. Tem a risadinha deles. Mas ia mandar por e-mail. Segue aqui. Sobre a questão como a ética islâmica pode ajudar a pensar a comunidade muçulmana contemporânea, creio que, na atualidade, considerando que há a globalização de variados aspectos da vida humana, sobretudo da circulação de pessoas no mundo, a ética islâmica pode ser, por um lado, esteio para a comunidade muçulmana refletir sobre suas bases e perceber que só há Islã se há justiça, e ela vem através do estudo e da prática cotidiana da ética, sem sombra de dúvidas. Por outro lado, e a ética islâmica também é capaz de, através da aplicação dos vetores que coordenam a vida dos muçulmanos, baseados no amor e respeito, guiar a comunidade para, nem sendo integrada ao seu meio, diluindo suas características, mas sem se encastelando em grupos fechados que perpetuam costumes alijados da cultura local, regional e global. Vivenciar o Islã de forma dialogada e correlacionada ao meio em que está. Eu acho perfeito o que você colocou, Carlos. Eu compartilho dessa ideia. Aí vou tentar abrir aqui o comentário da Márcia. A Márcia coloca, né? Em relação ao fato de se poder falar de várias formas do Islã, Turquia, Paquistão, etc., fico com uma dúvida. Podemos pensar que, em lugares que receberam a religião após outros, e mais tarde por migrações, por exemplo, a transformação, entre aspas, ou modificação da religião ocorre com mais facilidade ou não? É possível pensar numa relação dessa forma? Aí ela completa. Neste caso, me veio à mente o caso de alguns países da África, como o Senegal, que usam muito os amuletos de natureza islâmica, inclusive com trechos do Alcorão, porque isso fazia parte da tradição religiosa anterior. Mas fico me perguntando se essa prática, que foi inovadora em um primeiro momento por uma especificidade local, hoje é difícil de alterar, ou se, na verdade, não há essa relação. Então, essa questão, Márcia, é extremamente complexa. Vou tentar fazer por partes. Vou pegar a segunda parte, a questão dos amuletos. A questão dos amuletos ela é uma prática africana mesmo, mas que foi introduzida pelos sufis. Então, se você for pegar os malês, né, da rebelião, todos eles usavam esses amuletos. E na verdade, até hoje usam. Mas isso para um grupo de muçulmanos é completamente um grande haram, você ter um amuleto com a surata, mesmo porque você não pode nem entrar no banheiro, se você tem uma camiseta, você não pode ter uma camiseta com versículos do Alcorão, para começo de conversa. Mas, por exemplo, eu tinha uma medalhinha que eu ganhei, sei lá, muitos anos atrás, que tinha a Surat al-Fatiha, é uma medalhinha pequenininha, escrita em árabe. Quando eu ganhei, eu nem sabia o que estava escrito ali. Eu pus, achei bonitinho, sabia que era árabe, sabia que só podia ser uma coisa religiosa, mas a pessoa que me deu também não sabia. Mas a pessoa achou bonita, porque comprou numa feirinha iraniana. Eu disse, mal não deve fazer nenhum. Só que toda vez que eu ia para a mesquita com aquela medalhinha, muitas mulheres perguntavam, mas se você entra no banheiro com essa medalha, aí que eu fui perguntar, bom, mas o que está escrito nessa medalha que eu não posso ir ao banheiro com ela? E era a Surat al-Fatiha, né, que é a primeira surata, é a surata que os muçulmanos rezam diariamente, né, para todas as orações, né? Então, aí eu fiquei pensando, bom, existem restrições de alguma forma sobre essas práticas, né? Porque isso as pessoas acabam interpretando que não pode. Eu não sei se a religião ela chega com mais facilidade ou com menos facilidade. Acho que é difícil, né, fazer esse pente fino, né? Mas eu acho que quando a religião chega, as pessoas vão moldando a religião conforme a sua própria cultura. Eu acho que tem muito disso. É aquela coisa do brasileiro tentar justificar determinados preceitos religiosos utilizando o catolicismo ou o candomblé, enfim, a sua religião anterior para simplificar aquela prática. Por quê? Porque há um baixo entendimento do que é o Islã. Há um baixo entendimento. E esse baixo entendimento está também com os muçulmanos. Eu fico surpresa com alguns comentários, muitas vezes. Por exemplo, se eu estou falando de que no Islã
culturalmente, não só religiosamente, mas foi se pautada a questão da honra e da modéstia. Por exemplo, o homem ele determina a questão da honra em países islâmicos. Para ter que ouvir de muçulmano dizendo mas não é bem assim, porque se a mulher pagar as contas. Gente, se a mulher pagar as contas, ele está na contravenção da religião. A gente pode até justificar e tentar. Não, claro, o homem numa situação complicada, perdeu o emprego, ele está sendo sustentado pela mulher, assim, ok. Obviamente, qualquer muçulmano vai entender. Mas ele está quebrando, obviamente, com uma lógica que é dada. E a lógica dada é que o homem tem um grau a mais porque ele é o sustentador da família. Então, todas as outras formas de interpretação são formas de interpretação. A gente pode dizer, tá, que interessante. Tá, que interessante, mas esse tá, que interessante está modificando uma ordem dada pela própria religião. Então, são coisas que eu acho que a gente tem que estar muito evidentes, né, para nós, né? Acho que também que o caráter, né, Márcia, das migrações, então a gente tem agora uma migração muito forte para o sul. Eu estava vendo uma mesquita especificamente na região do Paraná, que há 15 anos atrás, que em 2014 tinham 15 pessoas. Na atualidade, você olha, a mesquita está lotada de gente, tanto é que eles estão pensando em fazer o mezanino, e lotados de africanos, muçulmanos africanos. Então, é lógico que as migrações elas modificam a cara do Islã na região que está sendo pensada e tudo mais. Então, isso tudo é importante a gente pensar, né, a respeito. Né? Aí o Carlos coloca, professora, sobre a problemática da poligamia, por exemplo, vemos que a solução se dá por via do direito internacional privado, reconhecendo os direitos adquiridos daqueles que se casaram sobre outro regime em país que permite. Tá, Carlos, mas eu estou me referindo às pessoas que estão aqui no Brasil. Por exemplo, se eu quiser ser a segunda esposa de algum magnata muçulmano, eu vou colocar magnata, porque eu também, né, para ser segunda esposa, o cara tem que ser bem magnata, né, de algum magnata muçulmano. Eu não sou de origem árabe, mas eu quero ser a segunda esposa. Dependendo do magnata, até a quarta. Tá? Como é que a gente faz estando no Brasil? Aí é que está. Esse direito internacional privado vai me garantir esse direito? Sendo brasileiro? É isso. Aí ele fala, isso ainda é incipiente no Brasil. Há, por exemplo, total proteção de todos os filhos independentes. Em geral, proteção do primeiro casamento, reconhecimento pleno, mas já temos decisões que reconhecem todos os casamentos celebrados fora, de forma a abraçar essa diferença legal em relação ao Brasil. A tendência é essa, sobretudo na São Francisco. Meu orientador, né, do Carlos, entre outros professores, defende esse reconhecimento total, considerando que no Brasil já há registro de famílias poliafetivas. O que seriam famílias poliafetivas, Carlos? É? Ai, que bonitinho. Dudu que vai adorar, porque Dudu adora falar de poliamor, né? Poliafetivo, famílias poliafetivas. Gostei da poliafetivas. Entretanto, brasileiros que saem, se casam fora para conseguir outra norma que os proteja e voltam ao Brasil, não conseguirão reconhecer os casamentos fora. É considerado fraude à lei brasileira, que é uma das coisas, Carlos, que eu sempre falo para as meninas, né? Eu agora em Brasília acompanhei uma declaração de uma brasileira apaixonada por um estrangeiro. Aí ia um estrangeiro importante, não é um estrangeiro qualquer, e eu disse, querida, presta atenção. Vem cá que eu vou te contar uma coisa. Lá no país dele, pela profissão dele aqui no Brasil, eu tive que bater uma real. Pela profissão dele que ele executa aqui no Brasil, ele deve ser de uma classe social superior. Ele não deve ser de qualquer classe social. Então, se ele está voltando agora para o país dele, é muito comum, é quase 100%, que ele já tenha uma indicação de uma noiva, conhecendo o país dele, conhecendo a tradição da família dele, considerando o status social, econômico dele. Ele não é um vendedorzinho ambulante, ele é um cara, né, dessa faixa, né,
elevada, de uma cultura elevada dentro do país de origem dele. Então, assim, a pergunta que eu falo para ele, te prometeu casamento? Não. Ele fala, não. Ele fala, não. Então, assim, a sua apaixonite é melhor ficar aqui de forma reservada. E aí vamos supor que ele tenha um interesse por você, como você está sonhando nesse interesse. O que é o mais adequado a fazer? Casar no Brasil. Não se casa fora do Brasil. Porque são as leis brasileiras que vão te garantir uma série de questões. E quando eu falo casar no Brasil, casar no religioso com um sheik no Brasil. Porque na hora que você quiser se desvencilhar desse casamento que deu errado, esse sheik pode fazer o seu divórcio e você pode estar livre para casar com outro muçulmano. Mas se você casa fora do país, esquece, querida, porque é a infelicidade geral da nação e não vai dar certo. Todos os casos que a gente vem avaliando, vem olhando, vem observando, sempre dá nisso. E todos aqueles de famílias tradicionais, islâmicas, de países estrangeiros, todos, não há uma exceção que já não tenha uma prima indicada, que já não tenha uma parente, amiga da família já. E nós sabemos claramente, e eu sei muito claramente, que as mães, elas dominam esta área do casamento. Né? E aí, assim, as pessoas, para serem aceitas, eu vi relato até dessa moça contando de um outro caso que ela acompanhou, não, de uma outra moça que estava com a gente no jantar, que eu perguntei, e ela falou assim, olha, eu nunca fui considerada pela família do meu marido como uma pessoa religiosa. Tá, mas você é uma pessoa religiosa? Não, então tá tudo certo, né? Se você nunca foi considerada pela sua família do seu marido como pessoa religiosa, e você não é religiosa, embora você tenha me dito que no país, aí já é outro país, né? Não quero falar os países para não identificar as pessoas, mas assim, ela está falando de outro país. Aí ela me diz, mas eu casei na mesquita lá e eu reproduzi o que o sheik dizia para mim. Bom, o que o sheik dizia para você? Aí ela tentando falar assim, bom, você fez foi a charrada. Coisa que você não precisaria, se tivesse casado no Brasil, sendo brasileira, casar com um estrangeiro. E hoje ela está com um problema para quê? Para o divórcio, porque o marido não para no Brasil. Então, eu acho que sim, são questões, e assim, isso, do ponto de vista islâmico, ela, tendo casada com ele, ela não pode casar com outro muçulmano. Então, vamos ver que poliamor que o Carlos está trazendo para nós. Tarará. Famílias poliafetivas no sentido de mais de 2 cônjuges. Não, eu entendi. É que eu acho bonito, entendeu? Poliafetivo. Já pensou assim? Poliafetivo. É que eu estou cheia das poliafetividades, ultimamente. Né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Difícil, gente. O povo aqui está meio... Bom. Bom, acho que por enquanto é só. Então, vamos aqui. Tará. Então, para a gente tentar fechar o curso, né, que eu acho que é um curso bastante denso, já aproveito para pedir desculpas pelas imensas falhas. Né? As falhas são todas minhas, não são do professor Ramadã, ele é perfeito no sentido acadêmico e sabe 1000 vezes mais do que eu. Mas eu acho que assim, foi importante até sistematizar, porque é um conteúdo que a gente não vê assim, sendo debatido no Brasil, a demanda ainda mesmo dentro da comunidade muçulmana, como fora da comunidade muçulmana, é debater os pilares da prática e da fé, é tentar diferenciar o que é xiita e sunita, né? As pessoas não saíram disso. Né? Semana passada, até convido vocês na sexta-feira, dia 15, uma entrevista que eu dei para a Rádio USP, que também tem uma formação precária no sentido das pessoas não saberem o que é sunita e xiita, acho que é tudo a mesma coisa, ou atribuir o xiismo à Arábia Saudita. Então, são coisas que a gente precisa realmente resolver na nossa
sociedade é tentar transformar esses conteúdos em conteúdos que possam contribuir para o discernimento, né, do que é a religião, o que a religião pratica, no que os muçulmanos acreditam, do que eles falam efetivamente, porque eu acho que isso vai dar ganho, né, não só... e aí problematizando muito com a mídia. É a mídia divulgadora da religião, né? Os muçulmanos, eles são um tipo de divulgadores, mas os divulgadores que chegam em religião são pautados, né, pelo que está na imprensa de modo geral. Na semana passada, só para contextualizar vocês, houve um evento aqui em Ribeirão Preto, da direita, e neste evento a pessoa só falou bobagem, pelo que eu soube, só falou bobagem sobre o Islã. E não foi pouca bobagem, foi muita bobagem. Então, você imagina, um evento financiado, eu não sei por quem, né, que aluga um auditório, que enche o auditório de pessoas, que vem uma pessoa com PowerPoint e começa a falar barbaridades do Islã, e a própria comunidade não se defende disso. Porque, na verdade, né, se você teria que ter o que as próprias instituições deveriam, de fato, recorrer, né, dar um direito de fala, pelo menos, para desconstruir a fala desse professor que veio com objetivo claro de acusar o Islã no Brasil de uma série de coisas que são violadores dos próprios direitos. Mas isso, de fato, nós não chegamos nesse nível, de você ter que a comunidade rapidamente responda às denúncias, às acusações, às várias coisas que são atacadas diariamente, né? Isso é uma pena, né? Porque, como diz um amigo advogado, tudo tem custas, né? O advogado, ele pode abrir um processo? Pode, tá, mas quem vai financiar? Quem vai bancar? Né? Se as próprias instituições não estão interessadas em bancar, você continua fomentando. Então, esse sujeito falou para 50 pessoas, mas ele pode falar para 100, ele pode falar para 200, e ele vai criando na cabeça dessas pessoas uma visão totalmente distorcida, porque, obviamente, essas pessoas pagaram para assistir essas palestras, né? Porque, infelizmente, no Brasil, as pessoas só valorizam aulas, cursos, né? Haja visto a minha sala de aula. Quando elas são pagas, porque ser gratuito, parece que o brasileiro acha que uma aula gratuita, uma aula que você assiste de forma gratuita, é como se ela não tivesse valor nenhum, não tivesse nenhum tipo de... como que fala? De valor mesmo, né? Quer dizer, eu não estou pagando, então eu posso faltar, eu posso deixar de ir. Então, esse é um pouco do sentido, né? Então, para a gente retomar esse finalzinho, essa conclusão, tentar pensar, a preocupação ética é central dentro da tradição islâmica, seja no plano legal, filosófico e místico. Então, toda vez que a gente pensar numa questão ética, né, enquanto tradição, enquanto questões místicas, filosóficas, a ética ela é fundamental. O jogo, né, do sensível, da interpretação, da jurisprudência, dos valores religiosos, eles têm que estar pautados em todas as áreas do conhecimento, em todas as ciências islâmicas. Não dá para você pensar o Islã separado da ética. Então, isso é um atributo filosófico? Mas é um atributo também antropológico, social, para as pesquisas, para os pesquisadores de Islã. Levar em consideração que esse pensamento filosófico ele é construído baseado numa ética islâmica, que também tem influências dos gregos, dos pré-socráticos, que também está em diálogo com outros pensamentos, mas que tem a sua base, a sua essência nessas terminologias, né? Então, pensar nessa ética islâmica é estar pensando, sobretudo, como é que o Islã pode dialogar com as ciências, né? Então, aquilo que as pessoas têm dúvida de pensar o Islã como ciência, o Islã é uma ciência, né? A gente poderia colocar justamente esse atributo, de como esse atributo pode ser, então, pensado. Tentando ver aqui o comentário do Carlos, que apareceu. Vamos ver.
Em relação à sua pergunta, professora, se um muçulmano e 2 muçulmanas, todos os brasileiros quiserem se casar no sistema poligâmico, isso já é celebrado em alguns cartórios, mas não é reconhecido por todos os juízes. A tendência é, no Brasil, isso começar a cair em desuso, e daqui uma década ou menos, poligamia será algo possível no Brasil. Contudo, até lá, se essas pessoas forem a outros países para se casarem, lá, pela lei de lá, não conseguirão reconhecer seu casamento no Brasil. Só com muito esforço e muita sorte. O principal problema surgirá, inclusive, em caso de divisão de bens, em função de divórcio, guarda de filhos ou sucessão em caso de morte. Contudo, se estrangeiros que se casaram fora vierem para o Brasil, a tendência é de que o Superior Tribunal de Justiça, em Brasília, reconheça os direitos adquiridos fora. Entretanto, ainda vai ser uma questão complicada fazer o juiz, em caso de divisão de bens ou sucessão, aplicar a forma islâmica, que muitas vezes confere mais bens a um cônjuge do que a outro. Isso com motivação, claro, mas que vai de frente ao que é a norma no Brasil. Uma coisa que eu ia perguntar para os advogados, na verdade, eu sei que não há nenhum advogado aqui islâmico, assim, que conheça a jurisprudência islâmica, mas uma coisa que surgiu depois num diálogo com uma das estudantes na sexta-feira passada era, por exemplo, vamos tentar explicar isso. A gente estava discutindo a questão da violência contra a mulher. Então, o doutor Ali Mazloum, que é juiz federal e muçulmano, ele colocou, por exemplo, que o Brasil pulou do 18º lugar de violência contra a mulher para o 5º lugar, né, no último ano. Só que essa garota trouxe uma questão para mim que eu achei bem interessante, e aí, assim, países como a Síria, como países muçulmanos, eles estão muito atrás disso, muito distantes disso, né? Mas aí ela trouxe uma questão que eu achei bastante interessante para a gente pensar, que era o seguinte: no Brasil, violência contra a mulher, o feminicídio virou lei. Ao virar lei, você está tipificando a violência. Quando você está tipificando, todos os casos que não apareciam começam a aparecer. Então, é lógico que ele pulou do 18º para o 5º. Então, esses casos de países islâmicos, porque não está tipificado como violência, obviamente, ele fica lá no, sei lá, 50º, sei lá, 157 da lista, né? Pouco não aparece. Que eu acho que era interessante também a gente levar esse dado em consideração, né? Se o Brasil está tipificando, é porque ele está querendo apontar esse caso. Os outros países estão muito longe disso também, de querer apontar. Mas isso não, e aí o que ela dizia e o que eu concordo com ela, isso não quer dizer que, se fosse tipificado hoje, tivesse uma lei para tipificar como violência, se esses países também não avançariam várias casas que estão hoje ligados nesse... Eu achei bem interessante essa colocação, né? Porque dá um espectro assim, de chamar a atenção que o Brasil, mas que, na verdade, isso também é... Da mesma forma que você pode colocar assim, a violência contra o homossexual aumentou no Brasil? Se não. A violência ela continua a mesma. O que a gente tem hoje é que hoje as pessoas comunicam mais a violência do que se comunicavam há 30 anos. Mas a violência ela sempre existiu. Ela não era publicizada. E eu acho que isso muda também o caráter das questões. Por exemplo, enquanto eu não falo, por exemplo, que os muçulmanos também sofrem com todo tipo de violência que acontece, gerado por uma minoria islâmica, as pessoas acham que não, que acham que os muçulmanos estão confortáveis com a situação e tudo bem. E não é real. Então, assim, o fato de não dizer, eu várias vezes disse em vários contextos, em vários textos, em várias falhas públicas, de que tinham que se parar de falar Estado Islâmico e falar Daesh. Vários momentos eu digo. E era um pedido que eu fazia à imprensa e a colegas acadêmicos, que isso rotula de uma tal maneira o muçulmano comum, né? Mas, quando eu falo, isso não tem importância. Quando um grupo qualquer, muito maior que eu, fala, isso ganha visibilidade. Então,
tudo isso tem a ver o quê? Qual é o lugar da fala, né, que a gente volta para o início da nossa aula e consegue pensar a respeito disso, né? Professora, a criação de uma lei que fosse na Síria ou em alguns países de maioria muçulmana, acho que a senhora sabe que não é simplesmente criar uma lei, mas também conscientizar as mulheres de que aquilo é um crime e tudo mais. E está também nessa questão que a gente falou aqui nas aulas, de que a mulher tome essa consciência do que é direito dela, do que não é. Então, não é simplesmente criar a lei, é também conscientizá-las de que aquele ato é um crime e deve ser denunciado, porque a simples criação de uma lei foi o que aconteceu com a Lei Maria da Penha também, no início. Criou-se a lei, mas percebia-se que as cifras obscuras, as pessoas não denunciavam por N questões também. Então, as cifras elas acabavam crescendo. Então, assim, não é a simples criação de uma lei, é a conscientização também da mulher sobre os direitos dela e tudo mais. E aí a gente passa também por uma questão que foi debatida aqui, que é a conscientização da mulher sobre os direitos dela dentro do Islã. Que é essa questão de reproduzir, de entender, de não só ficar reproduzindo, de conseguir entender o que é o Islã, o que é a mulher dentro do Islã, e tudo, quais são os direitos, quais são os deveres e tudo mais. Então, eu acho que não é a simples criação de uma lei, mas é todo um trabalho a ser realizado aí. Que é um trabalho que eu considero formativo, né? Então, a partir do momento que as pessoas estudam mais sobre a religião que dizem praticar, e a partir do momento que os pesquisadores estão atentos às várias narrativas, aos vários discursos, quer dizer, eu não posso pegar, por exemplo, sei lá, se o pesquisador ele está baseando em alguma histórias de vida, a história de vida da Dona Maria e achar que a história de vida dela é a história de vida de todos os muçulmanos, que todos os preconceitos que ela sofreu correspondem a todos os preconceitos que a comunidade respondeu. Então, é muito complexo isso, né? Você ter um trabalho que você se limita a alguns depoimentos, algumas falas, e achar que aquilo fala o que é a comunidade muçulmana. Não fala o que é a comunidade muçulmana, porque o que é a comunidade muçulmana é extremamente variada. Estou falando nessa questão da criação da lei. Não adianta nada a criação da lei se não for feita esse trabalho de conscientização e tudo mais. Não, e eu estou pensando nessa conscientização de que nós, pesquisadores, temos que ter. Até para a gente pensar como é que a gente gerencia, como é que a gente reflete sobre esses termos todos, né? Então, acho que isso é extremamente fundamental. Aqui, voltando para as nossas reflexões, então, o que a gente trabalhou, reflexões jurídicas, né, a fiqh, né, regras prescritas, né, a arkan, né, todas as regras, os pilares da fé, os pilares da prática. Sugiro a vocês que entrem no meu site depois e vejam as aulas anteriores, né, de outros cursos, porque lá também o Sheikh Jihad também fala sobre os pilares da fé, da prática, quer dizer, tem aulas que podem ajudar a vocês a pensarem estas aulas que nós tivemos aqui, e elas podem ser, de fato, esclarecedoras, elas podem ser, de fato, aulas que possam dizer um pouco sobre a realidade das comunidades muçulmanas e do pensamento islâmico, né? No plano filosófico, a gente teve vários debates, né, que pensaram essa questão da revelação e da razão, né? A própria ideia, né, do Alcorão criado, né, quer dizer, dessa coisa da racionalidade, da maneira de olhar para o Alcorão sagrado, da Sunna, dos hadiths, né, toda essa cadeia de transmissão, né, como ela é constituída, a natureza e qualidade moral de um objeto ou uma ação, como é que determinadas situações elas se caracterizam, elas são pensadas de modo filosófico, né? Como é que essa ciência filosófica, né, a falsafa, né, eu falava falsafa, mas aí o professor Jamil, falsafa, é uma palavra difícil de dizer, mas essa filosofia islâmica vai pensar termos como liberdade, como amor, como liberdade, como racionalidade, como esses termos todos são temas, são eixos do pensamento filosófico e que vão aparecer em vários momentos, né? A tradição mística, né? Você tem o murídio, o aspirante, e essa ideia que a gente tem que quebrar, e que na semana passada eu quebrei com uma fala de um professor que eu ouvi,
Não é o sufismo que vai ser o antídoto para o extremismo. O antídoto para o extremismo, para o radicalismo, é a própria religião, é o Islã, né? A tradição mística, ela é uma parte, que eu diria, islâmica de ser. Ela não é uma outra tradição, né? Você tem duas tradições no Islã, a sunita e a xiita, ponto. Como é que se dá essas duas tradições? Pela questão da sucessão do profeta, depois o cisma de Karbala, né, que vocês podem ler, quer dizer, você pode encontrar maneiras de separação. São separações políticas, que aí advém as separações religiosas. É lógico que os hadis, eles vão ser separados de modo diferente. Alguns hadis de Aisha, a comunidade sunita vai desprezar, obviamente, porque há um cisma, né, entre ela vai guerrear com os netos do profeta. Então, tudo isso, de certa forma, vai sendo constituído para você pensar duas tradições. Uma tem uma escola, que é a escola xiita Jafar, e as outras têm 4 escolas básicas, sendo as outras 80 escolas que a gente não estuda, mas que elas existem também em outros contextos. Então, no Islã, tem mais de 80 escolas jurídicas, né? E a tradição sufi, que a Tasawufa, que é essa tradição que vigora desde a época do profeta Muhammad, quer dizer, as pessoas falam do sufismo como se fosse algo novo, algo neo-religioso, New Age. Não, o sufismo nada mais é que um caminho, que é seguir uma tariqa, um mestre, né, um sheikh, que vai te orientar para o seu zikr, para o seu comportamento, que vai tentar fazer aquele exercício de desconstrução do ego, do nafs, né? Que vai estar voltado muito para a questão espiritualista, né? Trazer e o Tasawuf, ela nasce num período onde as pessoas estão extremamente politizadas, ferrenhamente, e assim pouco se lembrando da espiritualidade. Então, o sufismo, ele nasce em meio a isso, quer dizer, é preciso retomar a espiritualidade, não basta saber as regras, eu preciso saber desse contato divino com Deus, né? Aí a gente passou por diversas ciências islâmicas, Maqasid de Sharia, que são os objetivos da Sharia. Então, bora lembrar que desses objetivos a gente tem direito à vida, à propriedade, à religião, à consciência. São todos direitos irrevogáveis, né? Eu não posso tirar a vida de alguém, alguém não pode tirar a minha vida. O direito à propriedade privada, o direito a proferir a sua religião, tudo isso está dentro da Sharia. Então, as pessoas têm um desconhecimento muito grande quando se fala de Sharia, né? Você está sempre associando a Sharia como leis penais, e a gente tem 4% da Sharia são leis penais. A maioria é um modo de vida, um código de vida islâmico. Como é que os muçulmanos têm que, enfim, se comportar diante da né, da sociedade global islâmica e diante de pessoas que são diferentes deles mesmos. Então, isso tudo, quando você tem um entendimento do que é Sharia, você fala, nossa, mas era isso. Sim, era isso, nada mais que isso, né? Nada mais que um código de vida, uma lei que vai ser estabelecida no cotidiano islâmico, né? O muçulmano, quando reza 5 vezes ao dia, ele está praticando a Sharia. Então, as pessoas precisam ter um entendimento do que é isso, né? Eu acho que há as pessoas, elas fantasiam excessivamente o que é a própria religião, né? A Klaha, que são as regras, e aí todas as regras que nós discutimos aqui, os pilares da fé e da prática. O Ajabada, que são as obrigações. Moramat, que são os interditos. Há coisas que são interditas no Islã. A homossexualidade é um interdito, né? Então, por quê? Porque anterior à questão da homossexualidade, você tem o interdito maior, que é o sexo anal. Então, é preciso ter claro isso, né? É preciso ter claro que é o interdito uma relação sexual quando a mulher está menstruada. Então, isso nós falamos no curso anterior, nós debatemos no curso anterior, e há um cuidado de não haver um julgamento para a pessoa. O julgamento não é a pessoa pecadora, mas o ato em si. O ato é que é interdito, o ato que é proibido. Nós temos que olhar toda essa literatura, todo esse modo de pensar, como no século VII.
né, da constituição de família para procriar, né, para crescer, para expandir. Obviamente, os muçulmanos vão ter que criar mecanismos de diálogo para essa realidade atual. Mas, em tempo algum, obviamente, eles não vão abandonar a ideia de que a homossexualidade é haram. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso. Mas eu acho que eles vão ampliar cada vez mais, é uma forma de dialogar sobre esse haram, né? Sem que isso seja preconceituoso, desrespeitoso, agressivo, violento e gere mais discórdia. E aí aquilo que a Ana falou no início, quer dizer, pessoas que pensam diferente, na hora de dialogar, vai haver tensões. Há tensões. Agora, qual é o lugar dessa escuta? Como é que as pessoas vão escutar essas demandas? É que é o desafio do muçulmano hoje, no século XXI. Vai ter que discutir, sinto muito, vai ter que discutir com uma mulher trans, vai ter que discutir sobre questões de ideologia de gênero, vai ter que discutir sobre homem e mulher, vai ter que discutir. Eu não estou dizendo que vai ter que concordar. São coisas diversas, mas vai ter que criar o debate. Por quê? O debate é importante porque a maneira como você se coloca na sociedade, você pode gerar o quê? O preconceito, a violência, a agressão. Então, quando você constrói um discurso pautado apenas na sua religião e na sua crença, você tem que tomar cuidado para que você não gere mais violência sobre aquelas pessoas que estão ali investidas desta categoria que você recusa, que você desaprova e tudo mais. Vamos ver. Aqui. Sem dúvida, a cifra negra em casos de violência é monstruosa. E no Brasil, essa lei, esse apontamento só vieram também por força do impacto do sistema interamericano de direitos humanos. Lei Maria da Penha só veio por força de negociação do Brasil com a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Nos países árabes existem já as convenções que prevêem a Corte Árabe de Direitos Humanos, que poderia gerar esse mesmo efeito. Mas ele ainda não está em funcionamento porque não há adesão de quantidade mínimas de países árabes, especialmente da Liga de Estados Árabes. Lembro apenas que, no direito penal brasileiro, há muita crítica ao feminicídio, se torna crime, ser tipificado por força das teses do direito penal mínimo. Eu sou minimalista, mas discordo disso e apoio a criação dessa lei. E, como foi dito, a educação e o trabalho na sociedade é o ponto essencial. Bom, o que mais? Digamos. Mais alguma questão aqui? Eu terminei aqui nas ciências islâmicas. É isso que eu fiz? Acho que é. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, de como essas sociedades... Então, o que é importante a gente finalizar essa disciplina, né? Por isso que eu trouxe as questões e para retomar. A importância da gente ter a consciência que a jurisprudência islâmica não é única, ela não tem uma resposta única para os problemas da atualidade, que é preciso, e aí eu vou retomar um pouco, professor Ramadã, a importância que tem a ciência atrelada ao conhecimento jurídico religioso, né? A importância que tem hoje de Ijtihad, e aí no livro Radical Reforma ele vai pegar alguns estudos de caso, né, da bioética, por exemplo, e como se aplica essa jurisprudência, como se aplica essa modo de pensar, essa forma de interpretação, essa forma de consolidar esse pensamento. Então, esses são os termos
que ele vai estar trabalhando. E a questão da ética pautada sempre naquilo que ele vai dizer o que é bom para a religião. Quer dizer, o que é bom para a religião? Eu não vou quebrar o meu preceito religioso, aquilo que eu acredito, mas eu vou tentar olhar para o outro e tentando ouvir o que esse outro tem a dizer sobre a religião, sobre o seu pensamento. Então, as influências externas, então, o Ramadã ele é muito claro. Assim, claro que há diferença entre ser um muçulmano na Europa. Claro que há a diferença entre ser um muçulmano no Egito, o que significa ser um muçulmano iraniano, o que significa ser um muçulmano brasileiro. Quer dizer, todos esses contextos vai dar uma nuance diferente. O que precisa ter é, quanto mais conhecimento se tem da própria religião, mais ferramentas você tem para constituir aquilo que ele está chamando de ética islâmica, de elemento islâmico. Então, se eu estou dizendo, por exemplo, que o sorriso é suna do profeta, né? Então, sorrir. Eu lembro que outro dia eu estava muito mal-humorada, cansada. O Sérgio Hard brincou assim, não, sorri. Porque quando você... Aí eu dei risada, assim, quer que eu pratique a suna, é isso, né? Assim, exatamente, porque sorrir é suna, então, assim, que a vontade de sorrir não era bem o contexto, né? Mas eu até sorri a partir dessa provocação de que sorrir era suna. Então, quando você traz elementos que são ensinados e que são positivos, obviamente, você modifica o seu contexto. O que, na verdade, o Ramadã vai dizer N vezes. Você muda interiormente que o seu contexto, que a sua realidade vai mudar. Então, era isso que eu tinha para dizer. Questões? Questões de fora? Isa, está aí ainda? Cláudia? Cris, Camila, Ana. Flávia Faltante, porque ela nos abandonou, ela foi ver o Sul, foi conhecer. Eu vi as questões do Carlos, que eu acho que eu respondi todas. Acho. Não tenho certeza. Deixa eu ver aqui. Tarará. Aqui não tem mais nenhuma questão. Bom, se houverem outras questões... Tem pergunta, Isa? É isso que eu queria saber. Porque, assim, se houverem outras questões, se houverem outras demandas de vocês sobre o que a gente estudou durante o curso, se alguma coisa não ficou claro, se alguma aula precisa ser remodelada, repensada, vocês enviam por e-mail ou pelo próprio grupo, a gente continua dialogando, né? Eu acho que é um curso bastante árduo, acho que ele precisa ser amadurecido. Infelizmente, esse texto ainda não está em inglês, né? É um texto que só tem em francês, não sei quando vai sair em inglês. A Gênese do Islã também é um livro muito bom, eu gosto muito desse livro, mas também só tem em francês, né? Algumas coisas daqui eu falei durante as aulas. O Radical Reform já tem em inglês, acho que é um livro muito bom. Se eu tivesse que indicar um livro do professor Ramadã, o Radical Reform é um dos que eu indicaria. Também tem outros livros que têm em inglês que eu também indicaria todos. Eu posso colocar uma lista dos livros em inglês que eu indicaria depois, acho que facilita. Mas acho que é sempre bom um pensamento, lembrar desse pensamento ético que o Islã carrega desde os seus primórdios, que as pessoas acham que está dissociado da própria religião, né? Ter em mente as escolas, ter em mente a estrutura dos hadis, né? Um hadith tem todo um contexto de reflexão, de pensamento. Então, o que eu sempre falo, ler um hadith em português sem o contexto é um grande perigo. Ler o Alcorão em português sem o contexto, sem entender por que aquele versículo foi feito, é muito temerário. Então, eu sugiro que quem estiver pesquisando e, de repente, se depara com um versículo estranho, quer ter um pouco mais de informação, me envia, não que eu vá explicar, mas eu passo para quem pode explicar bem, pode dar uma definição melhor e pode devolver com um pouco mais de contexto.
porque muitas coisas também são estranhas, né? Assim, tipo, ouvir da primeira vez, né? Mas acho que isso é o nosso exercício de pesquisador, né? Acho que um pesquisador é aquele que ele não se conforma com aquilo, né, de pronto que está ali, mas a gente tem que ler. É que nem hoje, né? As pessoas querem condenar Monteiro Lobato por ter sido racista, querem condenar fulano por ter sido... Gente, a gente tem que ler o próprio Durkheim, as pessoas querem jogar fora, porque ou o Marx, dizendo que o Marx não falou das questões dos negros. Eu entendo tudo isso, mas a gente tem que ler esses autores dentro do seu contexto, né? Eu tenho que ler o Freud dentro do contexto dele. Talvez hoje, no século XXI, Freud teria outras questões que, naquele período, ele jamais poderia ter observado, jamais teria entendido. E eu acho que isso faz parte da academia, né, do pensamento reflexivo. É lógico que as religiões não vão modificar. Então, essa ideia que você acha que o Islã vai ser flexível? Não, o Islã não vai ser flexível em nada. Porque não é o Islã em si que tem que ser flexível, são as pessoas que vão ter que interpretar o texto sagrado, dito sagrado para eles, e, a partir daí, tentar consolidar algumas leis que regem a sua própria vida, o seu sistema social, né? Mas não dá para simplesmente dizer a religião vai mudar. Não, a religião não vai mudar. Disto não tenha dúvida. Tá? Vamos ver aqui que o Carlos escreveu. Ixala, Carlos, ixala. De ética só tem esse mesmo, mas veremos se a gente consegue ver outras coisas. Vamos ver aqui. A Isa está perguntando, sim, quanto à resistência dos próprios muçulmanos em relação à reforma islâmica, há um abandono do conhecimento por parte da própria comunidade? Então, quando eu falo de reforma islâmica, Isa, eu não estou falando que é uma... Porque reforma é sempre um conceito ruim, mas reforma, é que eu não vou lembrar agora o termo em árabe, depois eu escrevo o termo em árabe, mas é sempre no sentido de eu estar me atualizando para pensar esta atualidade, né? Como é que eu vou olhar a situação que a gente vive hoje e como é que a ética islâmica ela pode ser empregada nos dias de hoje? Assim, o fenômeno atual ele é diverso. Eu preciso lidar com isso. Como é que eu lido com isso? Então, a reforma, né, os estudos de caso da reforma islâmica, elas existem justamente para esse contexto, né? Os muçulmanos, de modo geral, vão ter que estudar muito, porque, a priori, eles negam. Qualquer debate fora da Sunna e do Corão, eles negam. E negar não é o melhor caminho. O melhor caminho é o diálogo. É você ouvir, é você querer entender por que determinados grupos sociais estão fazendo dessa maneira. Então, é isso que é a pauta. É isso que o Ramadã vai chamar a atenção. Eu preciso dialogar com esses grupos, eu preciso entender o que é esse Islã na Europa, como é que ele é engendrado, como é que ele é constituído, para estabelecer o diálogo. Então, a reforma ela já começa a partir do diálogo. E ela já começa também a partir daquilo que ele vai se constituir na ciência islâmica como jihad, como interpretação. Então, quando eu interpreto, obviamente, eu estou constituindo formas de pensar, formas de me relacionar, formas de enxergar o outro de uma maneira que eu não enxergava antes. Por exemplo, a Camila, que estuda a questão de sexualidade no Islã, sexo, casamento halal. Se ela está discutindo a relação sexual dos casais, algumas pessoas já me disseram, mas o muçulmano não pode falar da sua intimidade, mas ela não está interessada na intimidade de como a pessoa faz o sexo com o marido dela. É todo um jogo, né, que está por trás disso, que chega no ato sexual, no prazer sexual e na maneira de você estar ou não satisfeita. Quando os muçulmanos olharem para essa pesquisa, eles vão começar a pensar, será que, de fato, eu estou lidando de forma natural com a sexualidade? Será que, de fato, eu me beneficio do sexo como é dado pelo Islã, de que a mulher beneficia o prazer para o marido para a mulher? Porque isso é hasaná, isso é bênção. Uma mulher que tem prazer recebe bênçãos no Islã.
né? E o marido que provocou esse prazer também recebe bênçãos. Então, um dando prazer para o outro. Gente, uma religião que você recebe bênçãos quando você faz um sexo bem feito, voilà! É tudo de bom. Agora, precisa ter uma observação, alguém que observe externamente para dizer o que está sendo observado, né? Da mesma forma, as pesquisas sobre casamento, sobre transexualidade, homossexualidade, quer dizer, o fato do Islã proibir a homossexualidade, ser o interdito, não significa que não hajam muçulmanos homossexuais. E isso a ortodoxia tem que saber. E isso a comunidade tem que saber. E não é ter que saber para atacar, para jogar pedra, para chicotear, nada disso. Tem que saber porque vai ter que aprender a lidar com esses casos. Até para dizer para o fulano de tal, você está no erro. Mas eu não posso te julgar, porque quem julga é só Allah subhanahu wa ta'ala, mas você está no erro. Mesmo que seja para dizer isso. Então, eu acho que são questões que a comunidade muçulmana, e aí a questão que eu tinha feito para as meninas e para quem está em casa, assim, quais são os desafios da comunidade muçulmana? São esses desafios. E são os desafios, por exemplo, de diálogo, são os desafios de luta, de convivência com outros grupos, com grupos diferentes, com religiões diferentes, com questões sexuais diferentes, né? Então, tudo isso são desafios para essa comunidade muçulmana no século XXI e de como a palavra tolerância, respeito, diversidade, pluralidade vai entrando nesse bojo, nesse diálogo, então, que tem como cerne o akhlaq, né? A ética islâmica, os valores islâmicos e a conduta do muçulmano, né? Então, eu fico por aqui. Agradeço às meninas a presença, a Flávia pela monitoria. Sugiro que vocês enviem até amanhã para a Flávia, quem faz o curso online, os resumos faltantes das aulas anteriores. Quem não enviou é pasqualinha@usp.br, porque os certificados serão emitidos a partir desses... e até quem não se inscreveu, a gente dá um jeito vou tentar de fazer pelo menos um certificado por fora, mas eu preciso desses resumos para ver quem, de fato, assistiu, quem acompanhou, não basta... Porque, às vezes, a pessoa não pergunta, mas ela assistiu todas as aulas. Tem gente que resolveu fazer do seu departamento a aula, do seu computador. Então, para eu saber que essa pessoa estava lá no seu computador, assistindo a aula lá no seu departamento, tem que me enviar os resumos, e esses resumos até amanhã. Que é um resumo, um parágrafo de cada aula, para a Flávia sistematizar e dizer da presença, né, porque a gente tem que dizer uma presença de cada participante. Tá? Acho que tem algumas perguntas aqui, e aí eu encerro com vocês. Parará, parará, parará. Parará, parará. Amém. Sim, quanto à resistência dos próprios muçulmanos em relação à reforma... tá, já foi. Então, é isso, queridos. Muito obrigada. Como diria a própria comunidade muçulmana, as pessoas boas de coração, as pessoas boas como diria o professor Ramadã, todo final de aula, que o nosso coração esteja conectado no amor de Allah subhanahu wa ta'ala, que você consiga realizar todos os seus sonhos, seus desejos, e, como diz todos os muçulmanos de bom coração, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fim. E a gente vai comer doce. Espera aí. Jerusalém como capital de Israel,
e atentados em mesquitas e igrejas. Mas, na questão do diálogo entre as lideranças religiosas, sobre a questão mais delicadas e que demandam uma solução, também por parte delas, muito pouco é feito. Quanto ao diálogo, consegue ultrapassar acusações entre si e o Estado. Somente se fala de princípios muito gerais e pouco se fala sobre decisões e medidas concretas que podem ser tomadas para resolver uma situação. Isto pode ser por falta de empecilho, mas também considero que a importância que o vínculo religioso possui no país faz com que esses grupos se fechem um pouco como uma forma de manter esse vínculo, que também assume um elemento identitário forte. Eu não tenho a menor dúvida disso, eu acho que é um dos grandes empecilhos que a gente vê acontecer na nossa sociedade de modo geral, inclusive na sociedade islâmica, né? As pessoas estão muito preocupadas com seus próprios interesses, estão muito preocupadas com aquilo que acabam lucrando, e assim, são os interesses políticos e econômicos que estão em jogo, sempre. E isso independe do Islã. E isso acho que é uma das coisas que mais me irrita quando eu estou perto de algum grupo específico e eu vejo, vou fazer esta ação, sei lá, por um grupo X. Mas, na realidade, não é ação pela religião, é uma ação porque aquilo vai trazer benefícios para a empresa, vai trazer benesses, vai aumentar as vendas. Então, por exemplo, eu vou fazer uma doação de roupa, sei lá, estou dando um exemplo hipotético, na época do Ramadã, para pessoas pobres para o dia do Eid. Mas aquela ação de doação de roupa não é porque a pessoa está querendo ser boazinha, é porque ao doar roupa, as pessoas também entram na sua loja e começam a consumir mais. Porque é também uma forma de ajudar mais doações. Então, assim, não é a religião, mas é como as pessoas utilizam da religião para demonstrar o quanto é bonzinho, o quanto é perfeito, o quanto é melhor, né? Mas são discussões longas e a gente vai passar o resto da vida fazendo, tá bom? Então, um beijo para todo mundo. Você já tinha encerrado lá, não? Encerrado, eu cortei o roteiro. Tá. Vamos comer doce, né? Um pequeno corte mesmo. Não tem problema. Vamos comer doce.